Medicina com olhar integrativo para desenvolvimento infantil. A maioria das vezes elas pensam que todo choro do bebê é fome. Então elas colocam no peito de novo e tentam, e tentam, e tentam, e às vezes a criança não tem mais fome, ela tá querendo realmente dormir. Você vê o jeito que é o quarto, o jeito que é a dinâmica entre as pessoas, quem tá ali ajudando a cuidar, a criança começou a chorar, como é que é o comportamento e tudo. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre medicina com olhar integrativo para desenvolvimento infantil. E para estar falando aqui um pouquinho no podcast de hoje, estou com a doutora Marina Campana, ela que é médica, pediatra e neonatologista, consultora internacional em amamentação, com pós-graduações em gestão em saúde, emergências pediátricas, amamentação e aconselhamento e formação em laser terapia e aromoterapia. Também atualmente aprofunda sua atuação em nutrologia e homeopatia, oferecendo uma abordagem integrativa voltada à prevenção ao desenvolvimento infantil e à promoção da saúde desde os primeiros dias de vida. Também estou aqui com a Gi Pelais, ela que é certificada internacional em lactação, consultora do sono infantil, especialista em suplementação materno-infantil e laser terapeuta. Queridas, gratidão por vocês estarem aqui, né, no podcast. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí, né, sobre esse olhar integrativo aí para o desenvolvimento infantil. E para a gente iniciar, né, queria que vocês também se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho, né, da história de vocês, por que que vocês decidiram aí, né, entrar para essa área. A gente vai começar aí com a doutora Marina, depois a Gi também. Eu sou doutora Marina Campana, eu sou pediatra neonatologista de formação. E depois, aí, com a vinda dos meus filhos e tentativa de mudança de carreira, que eu não queria ficar só no hospital e na UTI, que para mim é muito legal, que eu gosto muito, mas eu queria trazer essa atualização que eu estava tendo em relação aos meus filhos, porque as coisas vão se atualizando. Então, de quando eu era formada, eu sempre brinco que a gente fazia suco de laranja para bebê de 6 meses, agora tudo muito mudou. Então, conforme eu fui me atualizando para os meus filhos, eu também fui me atualizando para a minha vida e eu quis passar isso para os meus pacientes. Então, assim, a minha formação inicial foi essa de trabalhar no hospital, de trabalhar com criança desde da sala de parto com criança saudável até as crianças que vão para a UTI. E para mim isso é muito satisfatório, mas em princípio eu quis mudar a minha carreira profissional pela minha vida pessoal, que eu queria diminuir meus plantões e ficar em casa. E aí eu fui pelo consultório pensando na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Mas daí depois disso, aí eu descobri um outro mundo que tem sido muito gratificante eu poder realmente acompanhar e fazer diferença na vida das pessoas. Então aí, a partir disso, eu fui pensando o que eu gostaria de uma pediatra para minha família e eu tenho me esforçado muito para me tornar quem eu gostaria que tratasse meus filhos, então eu trago muito, assim, meus pacientes para ser minha família mesmo. Então eu fui fazer uma pós de integrativa e tenho estudado cada vez mais, então agora eu estou fazendo nutrologia para me aprofundar e ser melhor para os meus pacientes, assim como para os meus filhos. E a ideia principal de tudo, assim, é de fazer uma consulta sem pressa. Então, a minha consulta é de 1 e meia, porque realmente é isso que eu acredito, que a gente tem que fazer uma consulta que tenha tempo de ver o paciente, tenha tempo de ver a família e acompanhar. Então, assim, eu deixo meu celular, que tem muitas pediatras aí que não gostam. A gente deixa, porque eu penso que o pediatra tem que ser o suporte para essa família na hora da aflição, para não ter que levar todo mundo aí para o pronto-socorro ou ficar. A gente brinca muito assim de dar tiro de canhão em formiga. Então, assim, aquele paciente que ele não tem o suporte do pediatra, ele acaba levando no pronto-socorro, acaba sendo atendido por profissionais bons, mas que são profissionais que vão ver a criança uma vez só na vida. E aí acaba entrando com intervenção que muitas vezes é desnecessária. Então, essa que é a ideia de promover a saúde e não tratar só a doença.
Ô, doutor, e você sempre quis trabalhar nessa área pediátrica? Como que foi? Porque às vezes a gente nasce, né, quando é Uhum. criança, fala assim: "Nossa, eu vou ser médica". Você foi assim? Como que foi sua trajetória? Olha, se eu começar a falar, porque a gente, quando vem a pergunta, a gente vem muitas memórias, né? Sim. Então, assim, quando eu era adolescente, eu vim de uma família que jamais, assim, meu marido fala até hoje, né? Como é que o seu pai teve dois filhos médicos? Meu pai é metalúrgico, minha mãe era secretária. Então, realmente, na parte financeira e cultural, não era para ter acontecido, né? Era um improvável. E aí, eu assisti aquele filme Patty Adams e eu falei, Hum. eu tenho que ser médica. E depois, a gente de formação na minha casa era espírita e eu li O Nosso Lar. E aí, no Nosso Lar, quando o personagem principal desencarna, ele é um médico, que ele, no fundo lá da vida dele, ele foi se agredindo, foi bebendo, né? E aí, eu lembro que quando ele chega lá no céu, né, seja o que acreditar, quem tinha rezado por ele eram os pacientes que ele tinha ajudado. Olha só. Então eu nunca esqueci que eu assisti isso de adolescência, aí eu falei assim, a minha mãe falava assim: "Ah, você tem que fazer jornalismo, você escreve muito bem", então foi uma coisa que passou na minha cabeça. Mas, na hora que eu li o livro eu falei: "Não, é sobre isso". Então aí eu fui ser médica, demorei para passar, não tinha uma formação maravilhosa, então eu estudei muito, porque pra gente ser médica a gente tem que estudar, é uma vida já diferente desde a adolescência, né, você quando você diz: "Eu vou ser médico", você já se dedica a isso desde sempre. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu não tinha uma especialidade em mente. Eu pensava de fazer ginecologia, porque a minha referência era o ginecologista que eu ia. Sim. E aí, eu não fui uma criança assim, muito doente. Eu era tinha asma, mas não fui uma criança muito doente, nada que me causasse alguma coisa de pensar de ser pediatra. Mas a minha referência era o ginecologista. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente se assemelha, porque assim, a maioria dos médicos são muito ricos, de formação e tal, então a gente vai se assemelhando lá. O meu grupo era dos que não eram tão providos financeiramente, provido de outras coisas, mas não financeiramente. E eu tinha uma amiga que encarava muito, eu até liguei para ela esses dias, ela tinha uma amiga que ela encarava muito, então tudo que aparecia de oportunidade, a gente fazia. Então a gente fez estágio de cirurgia plástica, a gente fez estágio de cirurgia geral, tudo que era nação, a gente fez estágio de psiquiatria. O que aparecia era bom. E assim, fazia plantão extra em ortopedia, o que aparecia a gente fazia. E eu acho que isso me trouxe muito, sabe? Me trouxe de experiência. Então, assim, uma coisa que quando eu saí da vida, eu não tinha muito medo de dar plantão, porque eu tinha feito muito bem todas as áreas. E eu, na época, ainda falando ilegalmente, como eu não tinha grana, muita gente me pagava para fazer o plantão, né? E aí meu pai falava assim: Nossa, essa sua faculdade é muito boa, mas é porque eu não saía de lá porque eu fazia plantão pro resto, né? Sim, E me pagava R$ 40, que eu lembro que dava para comprar um Magno, mas eu fazia. olha Então, só. assim, eu acho que foi isso de formação. E aí a oportunidade que eu tive, tinha uma professora minha que dizia muito: "Você tem que fazer pediatria, você tem que fazer pediatria". Ela inscreveu o trabalho meu para congresso, que eu não tinha dinheiro nem para ir no congresso lá para apresentar. E aí assim começou. E eu fiz estágio, por exemplo, na maternidade que eu fiz a PUC de Campinas. Eu fiz estágio na maternidade, e aí eu lembro que uma vez eu estava num parto, o neném não nasceu muito bem, eu saí do parto e fui ver, assim, o bebê, levei uma bronca. E aí aquele dia eu falei assim: "Eu acho que é aqui mesmo, não é lá no parto, acho que eu tô do lado da criança". Aí eu resolvi ser pediatra, e daí quando eu fiz a pediatria, o meu professor lá, me colocava muito na neonatologia e falava que eu tinha que ser neonatologista. Aí eu acreditei e fui fazer isso. E tá E até hoje. até hoje. Aí depois vieram os filhos, eu senti a necessidade de não fazer só isso e aumentar, né, porque o neonatologista é muito bebezinho, então é isso que eu falo, assim, é muito legal, porque tem a parte da doença e a parte da felicidade mesmo, né, então a gente trabalha muito já com saúde ou com doença ou grave. Agora o que traz o consultório é essa promoção da saúde, que faz muita diferença na nossa vida na hora que a gente vai deitar lá a cabeça no travesseiro. Hoje se apresente também para o pessoal de casa, né? Fale aí Hum. um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também. Legal. Obrigada, Nath, pelo convite aqui no podcast. Meu nome é Geliola, né? Sou pediatra e também eu tenho formação como médica, 16 anos já de formada. Eu já tenho muitos anos de pronto-socorro, sempre adorei essa vida de pronto-socorro. Eu não pensava em sair desse ambiente, mas como a Marina, a maternidade, como muitas empresárias brasileiras, a maternidade transforma a gente e realmente eu percebi que não dava para eu ficar no plantão de 7 às 7 e deixar meus filhos dormindo na escola e voltar quando eles já estavam jantados, já estavam de banho tomado e só para fazer eles dormir e vendo uma horinha eles de noite. Então eu sabia que eu precisava sair desse meio. Depois da primeira filha, eu achava assim que como pediatra eu ia ser uma ótima mãe, ia ser levar tudo nas costas, ia ser maravilhoso, a amamentação, o sono.
mas foi uma menina que me desafiou muito, até agora me desafia, tá com 7 anos hoje. E tive muita dificuldade com a amamentação. Eu descobri outro mundo da amamentação que eu, como pediatra geral, não conhecia. E tive muita dificuldade com o sono dela. Uma criança que não dormia também. E eu, quando falei, eu vou começar a atender particular, tá? Qual que vai ser o meu foco para atender esses pacientes? Eu falei, eu tenho que levar o que eu faço. Então, eu comecei a pensar em como fazer uma pediatria talvez mais acessível, seja mais acolhedora. Aí eu pensei no atendimento domiciliar. Tinham poucas pediatras que faziam na época, agora ainda tem poucas. Mas eu comecei por essa linha, pediatria domiciliar, e eu pensava que ia atender urgências domiciliar, mas na verdade o Aham. foco foi totalmente diferente. As mães me procuravam, muitas mães de recém-nascidos, e com as queixas de amamentação e sono. Aí eu falei, tenho que me aprofundar nessa área para dar o suporte que essas mães realmente precisam. Então foi aí que eu fiz os cursos de amamentação, curso de consultoria de sono, para eu poder ajudar realmente essas mães nessas queixas que elas tinham. E aí me aprofundei mais nesse mundo da pediatria, então saí um pouco do pronto-socorro, ainda atuo em um pronto-socorro, mas é mais para ter essa vivência que eu acho importante, uma pediatra que saiba, como a Marina falou, a prevenção das doenças, ver o desenvolvimento da criança, mas também saiba falar quando a mãe precisa ir realmente no pronto-socorro e quando é algo que a gente pode intervir, pode vir no consultório, ou posso ir na sua casa para atender o seu filho, às vezes não precisa sempre levar no pronto-socorro. E muitas vezes o que a gente vê é que tem muitos pediatras agora recém-formados, ou muitos médicos gerais que atuam como pediatra e não são. E muitas vezes a criança chega no pronto-socorro, a mãe desesperada com o recém-nascido, o médico fica mais desesperado ainda e faz exames, interna a criança, sendo que muitas vezes não tem necessidade. Uhum. Então, por isso que eu falo, fala comigo primeiro, como a Marina também deu o meu telefone para quem eu acompanho regularmente. Então, elas têm o meu acesso, meia-noite, 1 da manhã, elas estão me ligando, doutora, aconteceu isso. E eu sei que quando elas ligam é porque realmente é algo importante. Então, elas têm o meu acesso e eu falo, vocês têm que me ligar. Eu prefiro que vocês me liguem, que vocês têm indo com ele no pronto-socorro e acontecendo algo que não deveria, talvez. Sim. E você, doutora, também sempre quis aí trabalhar nessa área? Como que foi também aí a sua trajetória? Não, eu lembro que eu queria ser engenheira. Eu era muito boa com números, só que minha mãe tinha muitos irmãos engenheiros já. E ela falava, ai, não, uma carreira muito masculina. Aí eu falei, bom, minha segunda opção, vamos para medicina, então. Minha mãe é pediatra, mas ela falava, não faça pediatria, não faça pediatria. Ela até agora trabalha ainda de vez em quando, ela já tá aposentada, mas trabalha, faz um outro plantão ainda. Não faça pediatria, vai fazer dermato, você tem perfil de cirurgia plástica. E eu não gostei muito de coloproctologia naquela época. Então, uma Uhum. especialidade bem assim, totalmente diferente da pediatria. Mas eu digo que o universo me levou para a pediatria porque eu não conseguia ficar dentro do centro cirúrgico, que até agora eu não sei. Eu sempre desmaiava no centro cirúrgico. Eu me alimentava bem, eu descansava bem, mas chegava no centro cirúrgico, era 1 hora de cirurgia, desmaiava. Era Deus empurrando. Então, era Deus empurrando, falando, não, você não tem que ficar aqui, minha filha, vai para outro lugar, sai do centro cirúrgico porque não é o seu lugar. E aí eu me encantei pela pediatria. E todo mundo falava, nossa, você tem cara de pediatra, você se leva bem, tem jeito com crianças. Então, eu falei, bom, então acho que essa é a minha área mesmo. Acho que Sim. eu peguei um pezinho ali da minha mãe também, acabei indo pro caminho dela e entrei na pediatria. Legal. Doutora Marina, fala pra gente um pouquinho, né? O que que significa aí uma pediatria com olhar integrativo e o que que isso pode ajudar as famílias, né? E trazer de benefício aí para as crianças, para os bebês. O que que você pode falar um pouquinho sobre? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava sempre assim que criança não é um adulto pequeno. Então eu acho que a gente já tem que partir desse princípio. Então assim, não é a mesma coisa, a fisiologia não é igual e não é. Isso a gente pensando na doença e no crescimento. Você imagina para a vida, né? Então, quando eu fui nessa jornada de sair um pouco do hospital e querer ser uma pediatra mais ampla, a primeira pós que eu fiz foi de integrativa. E aí lá é muito sobre isso, né? Sobre a gente lembrar que a criança é um ser, um indivíduo, que ela vai sair, ela vai fazer parte de uma família, vai fazer parte de uma escola, de uma sociedade. Ela não é uma criança, não é só sobre você dar lá, dorme às 8 horas da noite, acorda a tal hora e dá tal suplemento. Não, é sobre como ela tá vindo para essa vida, né? Então a gente pensar que ela é um indivíduo mesmo, com um indivíduo que a gente diz que é um ser único e que ela tem que ter a parte da corpo, mente e espírito também. Então a gente cuida da saúde, mas cuida pensando na criança, como ela se relaciona, como é o relacionamento com os pais, com a sociedade, porque a gente está criando
um ser para essa vida. E é o que eu sempre falo para os pais, assim, a gente, como os pais, a gente está olhando a criança naquele momento, pensa dali a alguns anos. Agora, nós, como os pediatras, a gente está olhando a criança agora e está pensando o que que ela vai ser na vida dela de adolescente, na vida dela de adulto. E não é só sobre se ela vai ter diabetes ou se ela vai ser obesa, é sobre como ela vai lidar com as emoções, como que ela vai lidar com as outras pessoas. Então, é todos esses sentidos. Então, assim, quando a gente tem filha mulher, então aí isso vem mais ainda. Uhum. Então a gente lê muito livro, assim, sobre educação positiva, que é o que está muito em voga, e a gente tem muitas dúvidas quando você vira mãe, né? Não é mais, o livro já não lhe basta mais, é muita experiência, e eu sempre falo para os meus pacientes, a gente vai fazendo as coisas e vai rezando junto para dar certo. Então, quando a gente pensa isso no modo integrativo, é essa concepção mesmo de ser integral. E tentar pensar sobre a saúde, sobre a prevenção da saúde. Então, a gente até colhe mais exame, a gente vai numa consulta sem pressa nesse sentido, porque a gente tem que pensar sobre o desenvolvimento, e não é o marco do desenvolvimento. Ah, sentou com 6 meses, andou com 1 ano. Não, é como ela está interagindo com o resto, como que ela está indo. Então, assim, às vezes tem a dificuldade do marco de desenvolvimento, você espera 2 meses mais, 2 meses menos, e hoje a gente vê, assim, o autismo mostrando na nossa cara devagarzinho as alterações desde bebê. E quem não tem tempo, como que vai ver essa criança desde antes? Outro dia entrou uma criança no meu consultório, por exemplo, e ela chorou meia hora, 40 minutos, e eu fiquei sentada esperando passar. Se eu fosse ela fosse no pronto-socorro ou numa consulta, que é o limitado aí 20 minutos, meia hora, o que que ia acontecer? Eu ia ter que falar para a mãe, ai mãe, ó, já deu, Deu vamos o lá horário, examinar, né? segura aí que eu vou examinar, que é o que a gente faz no Uhum. pronto-socorro, porque não tem tempo. Então eu falava, segura aí, vamos examinar. E ia falar assim, ó, então tá bom, tá? A vacina tá ok? Ó, o peso aqui tá. Acabou. Não tem como você conversar. E você vê assim que no fim da consulta, a mãe foi com a babá que não tinha conversado muito, e no fim da consulta trouxe questões que não tinham sido abordadas. Sim. Outro dia, por exemplo, tinha uma paciente minha também, que no fim da consulta, quando ela estava levantando, literalmente levantando, ela soltou que a menina de 4 anos ainda dormia no berço. Então, são questões que parecem besteira, mas que fazem parte do que ela vai ser no futuro. Da gente ver como é que vai ser o comportamento dela lidar com outras coisas. Então, aquela criança que você não dá saciedade, você não limita. Por exemplo, a minha mãe, quando eu era criança, ela achava que era o certo, era coloca no prato, você tem que comer tudo. E a gente vê hoje o que você leva isso pro longo da vida. Então, assim, resumindo, que eu sou muito conversadeira, muito faladeira, mas resumindo, é sobre isso, de a gente pensar na criança como um ser que não vai ser só aquele momento, que é um ser que vai vir para a vida. Então, as relações que ela vai ter com o chefe dela, relações que ela vai ter com relacionamentos, como é que ela vai ser de mãe, avó, o que ela vai levar para a vida, o como é que ela vai ser seu filho. Então, você tem um livro que fala assim, os temperamentos são de Deus. E é um livro muito elucidativo para quem é muito diferente do filho, por exemplo. Às vezes você tem um tipo de personalidade, um tipo de temperamento, seu filho tem outro. E aí como que você vai lidar? A criança que boqueja mais, que discute mais. Você antigamente era o quê? Eu mando, você obedece e aí fica. Só que daí você vai ter ou aquele filho que responde para todo mundo e o resto da vida, ou aquele que alguém manda e ele responde, É. né? Você vai ter nos extremos porque você não soube lidar. Mas a diferença de antes, que a gente escuta muito isso, você deu certo, por que que não vai dar certo? A diferença é, antes não se tinha tanta informação disponível. Então, os pais faziam o que eles sabiam e o que podiam. Então, quem era a referência era o médico, que Uhum. muitas vezes era um médico da família, que tinha mais tempo, ou não. Um médico lá que tinha que medir, pesar e próximo. Então, era essa a referência e a referência de um primo, de um vizinho. Deu certo isso. Nossa, da amamentação e do sono, né? A gigliola pode falar, nossa, isso é assim, é estampado mesmo que é dessa forma. A gente vai fazendo o que era da experiência. Mas não, tem gente mais inteligente que a gente, que está estudando, fazendo trabalho científico e chegando a conclusões, e a gente, como médico, tem a obrigação de estar atualizado e trazer isso para a vida prática das famílias. Sim. Então a gente tem que trazer isso. E hoje tem muita informação, tem muita coisa. Como é que os pais vão lidar com isso? Então a gente tem que estar nesse meio para trazer. Então, pensa, eu falo assim, o que a gente era exposto, eu e a Gigliola na nossa faixa etária. O que que a gente era exposto? Também. A gente comparava a nossa vida com o vizinho, comparava a nossa vida com o amigo da classe. Acabou. Agora as crianças têm acesso à internet o tempo todo, têm informação o tempo todo. E como que elas vão lidar com isso? Né? Não é tudo saudável, não é tudo bem.
Então elas têm que ter um suporte. E eu acho que essa é a ideia minha e da Gigliola como pediatra, de ser esse suporte para as famílias. Hoje você fala bastante sobre a questão, né, da amamentação e do Uhum, sono também. uhum. Dá para falar sobre o sono do bebê sem falar sobre a amamentação? Não, são 2 coisas que sempre andam juntas. E tem muitas mães que não sabem, né, que como todas as mães estão aprendendo, os bebês também não nascem sabendo, então elas não sabem, certo, quando é falta de alimento, porque eles estão precisando de um pouquinho mais de leite, ou se realmente a criança já está chorando porque tem sono, e a maioria das vezes elas pensam que todo choro do bebê é fome. Então elas colocam no peito de novo e tentam, e tentam, e tentam, e às vezes a criança não tem mais fome, ela tá querendo realmente dormir, elas não sabem identificar os sinais de sono, não sabem quanto tempo que um bebê deve ficar acordado, com 1 mês, com 2, com 3 meses. Então, quando a gente consegue explicar para as mães certos sinais que elas têm que ficar atentas e consegue mostrar quais que são os sinais que o bebê está ganhando peso, ou que o leite é suficiente, ou contando o número de fraldas, o aspecto do cocôzinho, a quantidade de xixi que o bebê está fazendo, elas conseguem ficar um pouco mais calmas e entender: "Poxa, tô trocando 6 fraldas por dia de xixi cheias. O cocôzinho já não tá aquele cocô dos primeiros dias, aquele cocô mais preto, já é um cocô de transição. O bebê continua chorando, será que é mesmo fome?" Aí eu mostro pra elas: "Olha, o ganho de peso tá excelente, às vezes pode estar até no limite, mas a gente vê que a eliminação tá boa, então realmente não é isso, dá pra gente tentar identificar outras causas, mas são 2 coisas que sempre andam juntas." E o que que você gostaria aí que toda gestante soubesse sobre essa questão da amamentação antes do bebê nascer? Olha, eu primeiro gostaria que todas as mães que estão gestantes já viessem na consulta pediátrica pré-natal, ali no últimos meses de gestação, a partir dos 32 semanas, para que a gente consiga explicar para elas todos esses detalhes, que é importante elas. Muitas preparam ali o enxoval, tem o quartinho, a decoração da maternidade, tudo pronto, mas não sabem nem quem vai ser a pediatra do filho. Então, se elas já têm um tempo para pesquisar uma pediatra que casa com o que elas acham, que elas acreditam, que mora perto delas, ou que talvez elas queiram um atendimento domiciliar, que mais ou menos segue uma linha que elas querem, elas já não vão ter tanto susto nos primeiros meses, porque elas já vão conhecer uma pessoa que vai ajudar ela desde os primeiros dias. E que eu gostaria de falar para as mães que elas não têm que se comparar com as blogueiras, influenciadoras, mães que têm 3, 4 babás em casa e uma rede de apoio incrível que a maioria das mães não tem, nem eu tive. Então é uma mãe, é uma irmã que tem que ajudar, elas têm que se preparar, realmente saber quem que vai ser sua rede de apoio, porque muitas vezes elas falam: "Ah, meu marido vai me ajudar". Tá, mas até que ponto que ele vai te ajudar? Quanto que ele sabe? Como que ele vai fazer? Ele já se preparou? Vocês fizeram algum curso? Então, se elas soubessem o básico da amamentação e do sono antes do bebê nascer, a coisa não vem tão puxada, elas ficam mais tranquilas, elas recebem essa criança melhor. E como a Marina falou, a gente tem que entender, onde que está essa criança, em que contexto que ela vem, que isso é muito importante. Principalmente na questão do sono, que eu vejo muitas crianças de 0 a 3 meses que não dormem, muitas vezes é por conta de ansiedade materna, alguma depressão materna que a mãe já vem vendo ali desde a gestação e não tratou e não acompanhou. Então é sempre importante que uma coisa que eu pergunto: "É o primeiro filho?" "Ah, primeiro filho." "Mas é a primeira gestação?" Às vezes Uhum. não é a primeira gestação, às vezes ela teve umas 3 perdas antes, teve umas 2 perdas. Então essa criança, diferente de uma criança que veio primeira gestação, primeiro filho, uma criança que já passou por 3 FIVs, que tem uma mãe que teve umas 2, 3 perdas, então essa criança foi muito esperado, o contexto dessa família é diferente, a mãe vai ter uma ansiedade diferente. Então tudo isso a gente tem que analisar quando a gente vai conversar com a família, por isso que é importante ter esse tempo de consulta maior para a gente entender realmente essa família. Eu não sei realmente como tem pediatras que fazem uma consulta de 15, 20 minutos de recém-nascido, não tem como, não, a mãe sai cheia de dúvidas e vai bater no pronto-socorro depois, porque não vai ter esse acolhimento, ninguém vai escutar ela realmente. E quais, assim, os maiores mitos ou tabu que você já ouviu sobre a questão da amamentação? A alimentação tem vários mitos, né? Um deles é que o peito pequeno não vai produzir leite. Então, aquelas mães que são um pouquinho mais magrinhas, que não têm um seio muito volumoso, falam: "Ah, não, você nem tenta porque você não vai ter filho." Ou às vezes até o contrário, aquelas mães que já têm prótese de silicone, "Ai, como você operou, tem prótese, você não vai poder amamentar." Então, assim, são questões que a gente tem que derrubar ou falar outras coisas que tem leite fraco. Então, "Ai, seu leite tá muito fraco, seu bebê não para de chorar, seu leite seguramente tá fraco." Não é isso. Às vezes, como eu falei, o choro nem sempre é fome. Então, a Uhum. gente tem que mostrar para a mãe, empoderar ela que você pode.
E se você não estiver conseguindo nos primeiros meses, nas primeiras semanas, porque você teve alguma questão na gestação, talvez que não foi bem conduzida, talvez não foi bem suplementada, né, na gestação, ou você teve uma diabetes gestacional, uma pressão alta, tudo isso influencia também na amamentação, na produção de leite, na descida do leite. Então, se a gente orienta essa mãe, empodera e fala: olha, eu tô com você, a gente vai junta, tem alternativas para aumentar a sua produção, a gente mostra para elas como é, a coisa vai fluindo melhor. Sim. Então, isso é importante. Eu queria aproveitar esse gancho para falar por que da neonatologia integrativa e por que que a gente faz um trabalho diferenciado. Então, isso que a Gigliola estava falando sobre o contexto que a família, que essa criança vem. Porque senão você faria uma matemática, ó, você faz isso, você dá esse tanto. Tanto é que as mães perguntam quanto tempo de que dá no peito e tudo mais. Não tem uma matemática, mas tem a gente pensar num bebê que veio dentro de uma família. Então, assim, agora está bastante todo mundo já conversa mais sobre a epigenética, de a gente pensar que esse bebê, ele já existe mesmo antes dele existir. Então tem muito a ver com quando os pais estão pensando em engravidar, o que eles trouxeram de carga emocional, de carga de saúde, tudo para a vida. Quando vem esse bebê, o que que aconteceu durante a gravidez, as coisas físicas e as coisas não físicas. Então, que nem ela disse, tem algumas mães que tiveram perdas, outras tiveram que fazer fertilização. Isso tudo vem sido trazido para. E não é só sobre uma célula do pai se uniu com a da mãe e aí formamos um bebê. É sobre um ser que está sendo formado. Então, uma mãe que ela veio com várias perdas, ou ela teve um sentimento de medo durante a gravidez de perder, que alguma coisa ia dar errado, isso às vezes pode ser motivado pela vida dela ou pelos próprios hormônios que estão todos aí modificados e cada um sabe como é que lidou quando vieram os filhos, né? Então, e quando isso acontece, você acha que é uma criança, que a mãe já teve várias perdas, que ela veio com esse medo, a mãe tem muito medo de perder, que deu alguma coisa errada, como que ela vai ser um bebê? Ela vai ser um bebê ok? Que nasceu e vai ser tudo lisinho, tudo tranquilo? Não. Muito provavelmente vai ser um bebê que vai ter mais apego, um bebê que vai precisar mais de colo, que vai precisar mais tempo sugar. E é isso que a gente tem que ter tempo para trazer para as mães, porque não dá só para você dar essa informação e joga bomba e sai correndo, É. né? Fala, ó, é assim, viu? Você teve medo, agora aí seu bebê tá sofrendo pelo medo que você teve. Então agora tchau, vamos ver o que que dá certo aí. Não, a gente tem que ter tempo para acompanhar. Então, é por isso que a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, porque a gente tem que dar esse apoio de dizer também o que é normal, mas não só dizer, ó, tá normal e se vira aí com essa situação. Você tem que dar o apoio para essa família, porque já é um momento muito complicado. Porque quando se você tá grávida, ainda tá dentro da sua barriga, você já tem seus medos, porque todo mundo tem um pouco mais, um pouco menos. Mas quando vem esse bebê, que é o que a Gigliola pega muito aí da queixa do sono, às vezes os pais acham que vai ser tudo bem reto, assim, que vai ser bem matemático, que você vai fazer assim, você vai dar de mamar, vai pôr pra Que dormir, tem uma e vai, fórmula, aí né? arrotou, né, que eles perguntam, Exato. e aí arrotou, papapá. Na maternidade a gente nem teve tempo de ter cólica, eles já estão perguntando, e o remédio para cólica? Então Uhum. a gente precisa desse tempo, esse amadurecimento, e o tempo de conseguir ir conversando com os pais e ir acompanhando, e de ver que muitas queixas são normais mesmo, mas que você ter aquele tempo de a pessoa falar e falar, não, dá um tempinho, vamos ver como é que fica até o fim da tarde. Me conta daqui 2 dias como que ficou. E para isso a gente precisa ter tempo e atenção mesmo, e carinho pelas essas famílias. Doutora, você acredita que essa sua experiência, né, aí em neonatologia e também em consultora de amamentação te ajuda a atender, né, essas mães? Porque muitas vezes a gente tem aquele ditado, né, que às vezes as mulheres falam: "Nossa, nasce uma mãe, já nasce uma culpa", né? Nasce. Eu não acho que não nasce não, para mim nasce. Nasce, Para doutora. mim nasce. Nasce uma mãe, uma culpa e um coque, Você né. acha que essa sua experiência te ajuda nessa questão dos seus atendimentos? Eu acho que de tudo, assim, eu converso bastante com a Gigliola, eu já falei isso em outros momentos, falo isso para os meus pacientes. Quando diz que você é pediatra, que depois você é mãe, que não teve uma mudança, eu não consigo acreditar quem fala uma coisa dessa, porque é muito diferente, né. Então quando a gente tem, é que nem ela disse assim: "Eu também tive essa sensação, ixi, eu sou pediatra, vai ser tudo de boa", e não foi nada de boa não. Até hoje eu tenho um filho que vai fazer 4 anos e a minha filha de 6. Eu tenho dúvidas todos os dias. A única diferença é que eu tenho um suporte maior, eu já tenho uma carga de eu estudar, de eu ter com quem conversar, e às vezes as mães não têm, né? Então a gente quer ser esse suporte. E a gente tem dúvidas, tem dúvidas, tem questionamentos, e vão ser vários. Eu digo assim, quando é bebezinho, quase que é um pouquinho mais fácil. Porque aí é a amamentação, a gente está muito cansada pelo sono, então eu falo para a mãe, não é só sobre
amamentou ou não amamentou, a pessoa também está cansada, ela Uhum. também vai sendo desafiada, o corpo dela é desafiado a ela saber se o bebê ficou bem. É um bebê que só depende dela, né? Então é o primeiro momento que só depende dela. Né, se ela não for lá, o bebê pode morrer de chorar. Se ela não for lá e dar amamentar, o bebê não consegue nem chegar nela. Então, assim, é um ser que depende da família. Então, isso vai mudando toda a estrutura e vai mudando, vai sendo formado uma nova mulher, uma nova história, uma nova família. E eu acho que quando eu fui fazer da amamentação, que eu também, igual a Gigliola, quando eu estava ali pensando o que que eu ia fazer, eu fiz um curso de atendimento domiciliar. E eu acho que muda muito a nossa vida. Essa coisa que a Gigliola, ela faz muito mais que eu. O atendimento domiciliar é muito legal, é muito bacana. Os pais não sabem o quanto a diferença que faz, porque não é só você ir lá atender. Você está vendo o contexto da família, você está vendo como é que as pessoas se portam ali, muito mais natural do que sentar na sua cadeira. Você vê o jeito que é o quarto, o jeito que é a dinâmica entre as pessoas, quem está ali ajudando a cuidar. A criança começou a chorar, como é que é o comportamento. E tudo, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, isso da consulta do pré-natal. Você imagina se todo mundo fizesse consulta do pré-natal, mas é uma consulta bem feita. Não é uma Uhum. que nem outro dia. Eu não sou de falar mal de colega, não, mas que outro dia já saiu com uma receita pronta lá com remédio para cólica e tal. Eu falei, mas como? Se você nem sabe se vai chegar naquilo, a gente quer um suporte, quer orientação. Então, se a mãe soubesse que o xixi vai aumentando, que o leite vai aumentando, que no primeiro e no segundo dia o colostro é muito pouquinho, que o cocô é preto, dúvidas assim, quanto estresse que ela não teria nos primeiros dias? Quanto que já diferente seria essa vida? Entende? É um investimento, às vezes, financeiro, mas é um investimento de tempo, é um investimento de saúde para a própria família, para a própria Sim. mãe e o pai. Às vezes tem esses cursos que as maternidades dão, que eu acho maravilhoso. Você ir lá, dar banho no bonequinho, explica como é que usa a fraldinha. Isso também é informação que já deveria ser feita, porque na hora lá que você está no olho do furacão, se você já viu pelo menos isso uma vez na vida, fica mais fácil. Mas o trocar fralda, o dar banho, em 2, 3 dias não tem como, você aprende, porque é tanto que mesmo quem não fez vai aprender. Mas e o resto do suporte? Né? Assim, eu não tinha feito nada, nem fazia domiciliar, nem fazia consultório, nada. Quando eu fui ter minha filha, eu disse pro meu marido assim: ó, é assim que troca a fralda. Se der errado, você faz isso. Os documentos estão ali. Aí ele ficou assim. Eu falei, é isso. A gente tem que saber que também o parto também pode dar errado, que o bebê pode não dar. E aí você tem que ter um suporte. Aí você olha, imagina você tá na hora do parto, você tá na maternidade, você olha, você não conhece ninguém, a pessoa tá te falando mediquei, você não tem um suporte, você não tem para onde olhar, você só sabe que seu bebê não tá com você ou que deu alguma coisa errada. A gente tem que pensar, por exemplo, que o bebê pode evoluir com icterícia, e aí ele pode Uhum. precisar de um suporte. Por exemplo, a gente tem uma empresa de fototerapia domiciliar. Se muitas famílias tivessem essa cultura de saber que na hora que o bebê evolui com icterícia, ele poderia ser tratado em casa, que ele não precisaria estar internado, quanto que não aliviaria isso das famílias? E Sim. foi nesse propósito que quando eu tive a ideia, eu falei para o meu marido, foi nesse propósito de trazer o conforto, porque a mulher já está lá num quarto sozinha. Aí, às vezes, o marido, a enfermagem entrando o tempo todo porque tem que fazer os sinais e tudo mais. Você imagina se ela consegue trazer isso para a paz da vida da casa dela e melhorar a amamentação. Então a gente fala do pré-natal, o pré-natal é sobre a roupinha. Roupinha você faz um enxoval e você compra tudo. E você ter alguém que te suporte de amamentação na hora que o negócio não dá certo. E tudo isso você tem que descobrir com o bebê chorando. Pensa se você já viesse isso com as informações. Eu tenho essa médica que é consultora de amamentação. Na hora que ela já tem o telefone, então na hora que eu passar um sufoco, eu tenho para quem ligar. Não é, ela não vai procurar na internet o que que ela vai fazer na hora que a criança está chorando e que ela não sabe o que fazer. Então, assim, se você já vem preparado, você pode não precisar de uma consultora de amamentação, pode precisar de uma consultora de sono, pode dar tudo certo. Mas sempre tem alguma coisinha que dá errado e você tem um suporte. Então, eu acho que se você tivesse que fazer o investimento do pré-natal, tivesse que dar um presente para alguém, você daria uma consultora de amamentação, um bom ginecologista, um bom pediatra, um bom Sim, anestesista na hora do parto Sim, e também um osteopata. um Porque assim, se eu acho osteopata. que É, todo tem que mundo ser que o tivesse combo completo. oportunidade deveria passar no ter. osteopata aí no começo, sabe? Sim, Que também é uma profissão que as pessoas estão vendo agora, estão dando valor agora, exato. né? Sim. E outra questão dessa que a Marina falou também, só para complementar, que muitas vezes as mães têm indicação de algum pediatra. Ah, tem um pediatra ali que minha amiga me indicou, tal. Mas será que você já passou nele? Você gostou dele? Porque pode ser o melhor pediatra da cidade, com as melhores referências. Você vai e você não bate com ele. Não é uma pessoa que você vai passar numa consulta e a gente se vê ano que vem. É uma pessoa que vai acompanhar seu filho pelo menos uns 10 anos da vida dele. Então você tem que ter uma certa afinidade com essa pessoa.
E às vezes a gente não vai bater com a cara da pessoa, ou você vai no consultório e não gosta, ou você vai e o estacionamento não é confortável. Então, são vários pontos que você vai ter que descobrir com o tempo. Então, como a Marina falou, quando a criança tá chorando, berrando, você vai, essa hora, começar a procurar e ver se o pediatra que você achou, que te indicaram, é legal para sua família. Não dá tempo, né? É Sim. bom a gente fazer essas coisas com calma, já com uma certa antecedência. Então, eu gosto muito quando as famílias chegam, principalmente quando vem os pais, eu falo, nossa, esse pai aqui é interessado, porque ele viu que a mãe tá gestante, e ele fala, olha, eu já tô querendo ver uma pediatra para meu filho. Eu falo, parabéns, que você tá fazendo o que deve ser feito, o que todos deveriam fazer, na verdade. Hoje, você acredita também, a gente vê muito essa questão da rede social, né? De mulheres falando, às vezes, que a amamentação foi, vamos se dizer, mil maravilhas, ou que não passou dor, que essas mães, às vezes, ficam ansiosas vendo essas informações na rede e, às vezes, né, ela não consegue amamentar, ou às vezes está acontecendo algo e ela já vai na rede social para saber o que está acontecendo e já chega, às vezes, com um diagnóstico aí para você. O que que você pode falar sobre isso também? Essa é uma questão que, assim, é muito delicada, né, porque infelizmente a gente não tem um filtro que coloque ali: "Essa informação é confiável", que deveria ter. "Essa informação é fidedigna". Então muitas vezes elas veem uma blogueira que teve filho, que tá falando da experiência dela, mas as mães têm que ter em conta que essa é uma experiência dela, do filho dela, da família dela, desse pai, dessa mãe, nessa família, nesse contexto. Não é porque o filho dela não amamentou ou teve alguma doença um pouco mais grave que seu filho vai ter e você vai ter a mesma abordagem. Cada família tem um contexto diferente, um tratamento diferente, nasceu prematuro ou nasceu a termo, então tá tendo um ganho de peso diferenciado. Então elas podem ver ali uma rede social, uma blogueira, alguém que elas admirem, mas olha com certa cautela. Então observa, será que o meu filho tem mesmo essa condição? Então se você tem uma pediatra ali que você tem mais confiança, você consegue falar, poxa, eu vi ali um caso de uma fulaninha, você acha que pode acontecer com meu filho? Ok, mas não ficam tão sugestionadas de, nossa, aconteceu com ela ali, então com o meu vai ser assim também, eu tenho certeza, ele tá tendo os mesmos sinais, então acho que apavora um pouco mais essas mães. Ou às vezes até relaxa, o meu filho, a gente vê, né, infelizmente, muitas propagandas de fórmula infantil. Ah, então essa é a melhor fórmula do mercado. As blogueiras, porque elas estão ganhando por isso. Então as mães têm que ter um pouquinho esse filtro de falar, será que realmente meu filho precisa dessa forma? Será que ele não pode ser amamentado somente ao seio materno? Será que ele realmente precisa? Então precisa ter um pouquinho de critério também, infelizmente isso que a gente não tem, né, as informações são tão amplamente divulgadas e as mães ficam com muitas informações, não sabem quem confiar realmente. E o que que você poderia falar também da importância aí do sono, né, tanto da mãe e do bebê, em relação às telas, né, o excesso de telas para Uhum, as mães, para os bebês também, que a gente às vezes já vê bebê, né, tipo, sim. já na frente da televisão, na frente do celular, vendo um desenho. O que que você pode falar, né, trazer um alerta aí para as mães, Uhum. para elas mesmas e para os bebês Sim, também. essa é uma questão super importante das telas, porque muitas mães falam: "Ah, meu filho não assiste telas", tá, mas ele tá ali na mesma sala onde tem uma televisão enorme sendo exposta àquela luz azul. Então pode ser que seu filho não tá assistindo diretamente, mas ele tá num ambiente onde tem essa luz que pode sim influenciar o sono dele. E as mães às vezes falam: "Eu não mostro", perfeito, mas ela tá com o celular ali na frente dela e ela está bloqueando a melatonina dela. Então, os bebês até os 3, 4 meses, eles não têm produção endógena de melatonina. A produção que eles recebem, o hormônio, eles recebem da mãe pelo leite materno. Então, se essa mãe pega o celular de madrugada para estar assistindo alguma coisa, ela já está cortando isso. Então, o bebê vai ter outra dificuldade a mais porque ele não vai receber essa melatonina da mãe. Então, isso é algo que impacta muito no sono das crianças. E agora, nos últimos estudos, né, a gente sempre fala, né, até 2 anos você vai, não pode assistir nada, até os 3 é 1 hora, tem toda uma tabela. Mas agora foi visto que não é tão importante o tempo de telas, mas sim realmente o conteúdo que elas assistem. Porque a criança pode estar assistindo 1 hora de um desenho de baixo estímulo e pode estar assistindo 1 hora de um Roblox, de um videogame. Então é um contexto, um conteúdo que não deve assistir. Então não é tanto o tempo, mas sim o conteúdo que essa criança vai assistir. Claro, numa criança maior, que de preferência seja mais de 2, 3 anos, que já tem o acesso às telas. Então sempre elas têm que estar atentas ao conteúdo que essa criança está assistindo, que influencia muito no sono das crianças. E tem muitas crianças taxadas agora de TDAH, que tem algum transtorno neurodesenvolvimento, que muitas vezes é falta de sono e excesso de telas. Seu maior desafio hoje aí seria em relação à pediatria, as telas? O que que é o maior desafio de seu Eu hoje? acho que é um dos grandes desafios, porque a gente
pede muito para os pais tirarem, mas muitas vezes nem eles conseguem ter um controle das telas do celular. Então é um grande desafio. Agora o mundo está, né, informatizado, não tem como, todo mundo tem acesso aos tablets, aos celulares. Então é algo que sim, é um dos grandes desafios que a gente tem realmente. Sim. Doutora Marina, fala pra gente por que que você acredita que a prevenção na infância é um dos maiores investimentos que podemos fazer para a saúde aí na vida adulta? Você perguntou para a Gigliola agora se o desafio maior é as telas. Eu acho que o desafio maior é você entender que a partir do momento que você tem um filho, a vida mudou. Eu acho que esse é o maior desafio. Então, que você vai ter que. Eu sempre uso esse jargão, que a criança é prioridade, porque não tem aquela história lá, não pedi para nascer? Pediu, né? E aí a gente pagou para ver, não é? Então a gente tem que investir na saúde dos nossos filhos e pensar muito sobre isso mesmo, que não é a ausência da doença. Então você achar que depois que você teve um filho, que a sua vida vai ser igual a de antes, não tenha. Não tenha. Porque o seu horário de dormir é diferente. Você gostava de ficar assistindo um seriadinho, escutar música alta, dormir mais tarde, muda, não é? Então não é sobre a exposição à tela, é sobre o contexto inteiro. Então, se você não tinha horário para comer, você tem que começar a ter horário para comer, porque você tem que sentar com a criança e ser exemplo para ela. Ela não está comendo o que você está mandando ela comer, ela está te observando o que você está comendo e como você está se comportando nas diversas situações. Desde o jeito que você trata o seu marido, do jeito que você trata a criança, do jeito que você trata o seu empregado, do jeito que você cumprimenta o porteiro. Tudo elas estão. É a partir daí que elas estão crescendo. Não é a partir do que você está mandando elas fazerem. Então não adianta você falar, come fruta, você tem que comer saudável, você tá. Não existe. Então, você é o exemplo. Da mesma forma, não adianta, vai dormir cedo se você não lê. Lê um livro se você não lê, né? Não assiste tela se você está o tempo todo no celular, se você leva o celular à mesa na hora que você está no jantar com a sua família. Então, esse é o desafio de você entender que a sua vida vai ser maravilhosa, mas ela vai ser muito mais difícil porque você tem uma pessoa que está dependendo de você. Vou falar uma frase aqui que pode até me bloquear, mas assim, as pessoas que acham que ser mãe de pet é igual ser mãe de um ser humano, não tem nada a ver. O pet você não está criando para a sociedade. Você vai lá, você dá a comidinha no horário que dá, né? Você já deixa ali, né? Se não quiser comer naquele momento, come naquele outro momento, você deixa ali uma fraldinha, você dá amor, você dá carinho, mas se você não der, não tá criando buracos na alma da criança, e a gente tá. Então, assim, eu brinco agora nesse meu momento aí dos 40 a mais, que a gente tá pensando aí muito do que a gente vai entregar para os nossos filhos, de como que a gente vai criar, do que a gente sofreu e que a gente não soube organizar. Então, eu tenho dito muito isso. Se a gente conseguir trazer menos buracos para a vida dos nossos filhos, porque a gente está se melhorando e melhorar a vida dos nossos filhos, a gente já vai estar trazendo muito. Trauma faz parte de todas as vidas. Todo mundo vai ter dificuldades e vai ter facilidades. E a gente trazer essa segurança para a criança, dela aprender que ela pode contar com a gente, que a gente realmente é o exemplo, que a gente está ali para a gente formar ser humanos melhores. Então, quando a gente diz da integrativa, da mente e da alma, não é uma balela. É sobre o que você está trazendo mesmo para a vida. Porque você coloca duas crianças, se você fizesse lá um estudo, colocasse duas crianças, uma comendo a mesma coisa, tomando a mesma vitamina, dormindo no mesmo momento. Será que o resto não influenciaria? O pai e a mãe que vai lá e abraça, o pai e a mãe que vai lá e fala coisas que aumentam e consolidam a identidade, o pai e a mãe que tratam bem, que se tratam bem, né? Não é só tratar a criança, que se tratam bem. O pai e a mãe que faz exercício físico, o pai e a mãe que lê, que tem prazer de estar no convivência da família, não tá ali só momentaneamente, só um corpinho ocupando um espaço. Então, você acha que a criança que está vivendo nesse ambiente, ela não vai ser uma criança muito mais saudável? Então, é sobre isso que eu queria dizer. Não dá para dizer que você vai trabalhar das 8 às 5, vai chegar em casa, vai comer o que você gostaria de comer e vai dormir a hora que você achou de dormir e fica meia horinha ali com a criança e que já deu tudo certo na vida. Não é assim. É dedicação, então você vai fazer outras coisas, outras prioridades. A gente pensa, é muito nítido a prioridade financeira, que você começa a dar prioridade para a criança, você compra roupa para ela, você paga a escola, você paga o médico, você paga o exame, mas não é só sobre isso. Isso faz parte. A criança é uma prioridade financeira, ela é. Não adianta dizer que não, então
É o momento da imunização, é o momento do que você vai fazer a suplementação, essas coisas custam dinheiro, mas custam mais é dedicação. Então eu Sim. acho que, assim, o que a gente gostaria de deixar muito aqui é que as pessoas têm que pensar que o bebê nasceu antes de ser formado. Quando Uhum. está nesse momento da amamentação, que parece para alguns um momento muito passageiro, mas ele vai repercutir por resto da vida, vai reverberar até ela ser uma adulta, até ela, no momento que ela for um idoso, se vai aumentar as probabilidades até de ter câncer ou não, e como que ela vai se relacionar com o resto da saúde, né? Eu queria só fazer mais um gancho de dizer, quando você perguntou para a Gigliola sobre influencer, talvez vocês que não sejam assim da pediatria tenham mais a evidência de parecer que os influencers estão falando que foi tudo tranquilo, e não, e a gente vê o contrário, a gente vê muito é contra a amamentação, contra que ser tudo normal, ser da fórmula, que foi tudo bem, e a gente está aqui num outro lado. A gente quer dizer que é possível amamentar, que talvez não seja uma amamentação exclusiva, mas que você vai chegar, vai conseguir dar um suporte para essa família, e muito do que só foi o mito de o leite ser pouco, de o leite não sustentar, da criança não ganhar peso, e que daí acaba tendo uma desistência indo para a fórmula, muito disso a gente consegue resolver tendo suporte desde bebê. Então, por isso que eu e a Gigliola, a gente está nesse movimento de apoiar as famílias desde que elas são bebê, porque vai repercutir pro resto da vida. Doutor, e para a gente encerrar, né, gostaria aí que você deixasse sua rede social e também, né, uma mensagem para o pessoal de casa, e depois a gente também, né, deixar Uhum. sua rede social e uma mensagem para quem está nos assistindo. O meu Instagram, tem o site também, que é doutora Marina Campana, e o meu Instagram eu sou doutora Marina Campana Pediatra. A minha ideia e a da Gigliola, tanto nas redes sociais, é claro que a gente quer ter pacientes, quer deixar o nosso consultório lotado, mas a ideia principal não é essa, é que trazer pelas redes sociais também é uma forma de ajudar as famílias e trazer informação. E Uhum. você, Gi, né, qual mensagem aí que você pode deixar para o pessoal de casa Certo. e suas redes sociais também? Meu Instagram é doutora Gigliola Pediatra. E eu acho que um pontinho só que faltou aqui a gente conversar, que é uma abordagem também que a gente tem, esse olhar muito cuidadoso para a mãe. Então, Uhum. você, mãe, que você está com o seu pediatra e você percebe que esse pediatra só está olhando para o seu bebê, talvez você precise verificar se não tem outro profissional para você. Que essa é uma abordagem que a gente faz muito de olhar para a mãe, olhar esse contexto da mãe. Então, a gente vê muitas mães que estão sofrendo junto, mas elas não são acolhidas, elas não são olhadas. Então, isso que eu pergunto, a primeira consulta que eu faço na primeira consulta do recém-nascido é como você está. Elas falam, ah, meu bebê tá bem, mas a fralda, mas o cocô não. Eu quero saber como você está. Como foi o parto para você. Eu quero acolher, eu quero que você também seja minha paciente, você tenha a confiança de falar para mim tudo. Porque o bebê, depois que ele nasce, o obstetra já fez o trabalho dele. E quem cuida dessa mãe? Então, isso é um ponto importante para vocês estarem sempre atentas. Será que esse pediatra tá olhando para você também ou só tá olhando para o seu bebê? Qual que é a sua rede, Gi? Doutora Gigliola Pediatra, Instagram. Quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no podcast para a gente falar um pouquinho, né, para as mães, da amamentação, do desenvolvimento infantil, a importância desse olhar integrativo, né? Como vocês trouxeram muitas vezes, a gente vai lá no pronto-socorro, às vezes é 15 minutos, como que você vai saber? Uhum. Então é importante trazer esse olhar aí, né, da pediatria com um olhar integrativo. Então quero agradecer, né, doutora Marina, doutora Egi, Obrigada, por estar Nath. aqui no podcast hoje. Muito Muito obrigada. obrigada pela oportunidade. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito, aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.